Existe uma ironia única e amarga na guerra moderna, um daqueles golpes cruéis do destino em que a própria engenhosidade de uma nação se torna o instrumento da sua derrota. Poucas coisas são tão desmoralizantes no campo de batalha quanto ser atacado, de forma implacável e eficiente, por uma arma que você mesmo projetou e construiu. Essa é a história que se desenrola nos céus da Ucrânia hoje, neste 12 de abril de 2026. É uma narrativa de adaptação, de transformar uma ameaça em oportunidade, e da eficácia devastadora de usar as ferramentas do inimigo contra ele próprio. A Federação Russa, ao tentar conquistar uma vantagem tática com drones produzidos em massa e de baixo custo, acabou, sem querer, entregando ao seu adversário mais determinado o próprio modelo para uma contraofensiva. Só que a Ucrânia não apenas copiou, ela aprendeu, melhorou e, no fim das contas, aperfeiçoou uma arma que agora assombra as posições russas com uma regularidade assustadora. Essa reviravolta estratégica não aconteceu da noite para o dia. Ela nasceu da necessidade, da pressão constante de um conflito prolongado e brutal, que se tornou cada vez mais uma guerra de atrito e tecnologia. À medida que as linhas de frente mudavam e a guerra tradicional se mostrava cara e lenta, os dois lados buscaram vantagem nos céus, apostando em veículos aéreos não tripulados. Por um tempo, parecia que a Rússia tinha encontrado uma fórmula poderosa com o drone Molnia, uma arma pensada para quantidade, não qualidade. Mas a engenhosidade ucraniana, forjada na urgência da defesa nacional, enxergou esse artefato não só como uma ameaça a ser neutralizada, mas como uma lição a ser aprendida. Começou então uma campanha deliberada e calculada para capturar, dissecar e entender o funcionamento interno dessa nova ameaça, tratando cada drone abatido como um prêmio tecnológico. O conceito de virar a arma do inimigo contra ele mesmo é tão antigo quanto a guerra. Desde a captura de espadas e lanças, até a reutilização de tanques e artilharia. Mas, na era dos drones, esse ciclo acelerou de um jeito impressionante. O que antes levava anos de reengenharia e adaptação industrial, hoje pode ser feito em meses, ou até semanas. A resposta ucraniana ao Molnia talvez seja o exemplo mais dramático desse novo paradigma. A criação e o uso em massa do seu sucessor superior, o Bliskavka, representa mais do que uma vitória tática. É um símbolo de uma mudança fundamental no equilíbrio tecnológico, mostrando como uma nação determinada, ágil e inovadora pode superar um adversário maior e mais rico, dominando as próprias armas lançadas contra si. Nessa guerra desgastante, toda vantagem é passageira, e cada inovação logo encontra uma contra-inovação. Mesmo assim, a história do Bliskavka é um capítulo marcante nesse embate. Ela ilustra como a Ucrânia conseguiu tomar a iniciativa no combate de drones de médio alcance. Os céus que antes eram dominados pela ameaça dos drones kamikaze russos, agora são patrulhados por descendentes ucranianos aperfeiçoados, voando de volta em direção aos seus criadores originais, com letalidade e precisão ainda maiores. Esse é o efeito bumerangue na sua forma mais moderna e devastadora, uma prova de que, na guerra, a arma mais perigosa pode ser justamente aquela que o seu inimigo aprende a construir melhor do que você. O eco do próprio projeto russo agora ressoa pelo campo de batalha, um lembrete constante do erro estratégico cometido. O drone Molnia, cujo nome significa raio em russo, apareceu pela primeira vez em grande quantidade nos campos de batalha ucranianos na primavera de 2024. Não era uma maravilha da engenharia de ponta, nem resultado de fábricas aeroespaciais sofisticadas. Na verdade, era o exemplo perfeito de letalidade crua e econômica. O Molnia, também chamado de Mia, era um drone kamikaze de asa fixa feito com os materiais mais básicos: compensado, plástico barato, tubos simples de alumínio e componentes eletrônicos comprados no mercado comum, muitos deles vindos diretamente da China.
Essa simplicidade era sua maior força. Sua produção não dependia de uma base industrial complexa, mas sim de uma rede distribuída de pequenas oficinas, permitindo uma fabricação rápida, descentralizada e a um custo incrivelmente baixo, estimado entre $300 e $800 por unidade. Essa filosofia da guerra boa o suficiente era o que tornava o Molniya tão perigoso. Enquanto doutrinas militares ocidentais priorizam sistemas tecnologicamente superiores e, portanto, caros, a Rússia adotou uma abordagem diferente. Um analista militar chegou a comparar o Molniya ao AK-47 dos drones. Não era a arma mais avançada ou impressionante, mas era simples de produzir, confiável o suficiente para sua função e podia ser enviada ao campo em números esmagadores. O design, embora rudimentar, era surpreendentemente eficaz. O drone trazia 2 propulsores montados nas asas, uma configuração que aumentava a estabilidade, principalmente quando carregava cargas mais pesadas. Isso também permitia um desempenho melhor em condições de vento e dava flexibilidade para transportar diferentes tipos de munição, tornando-o uma ferramenta versátil para os russos. As especificações do modelo Molniya A2 reforçavam seu papel como burro de carga das linhas de frente. Ele foi projetado para levar cargas de 3 a 5,5 kg, atingindo velocidades de até 97 km por hora. Com alcance operacional de cerca de 48 km, era perfeito para atacar alvos além da linha de frente, mas não tão longe dentro do território inimigo. As cargas que podia transportar eram variadas e devastadoras. Media Group. Various munitions laid out beside drone, assortment of drone warheads, close-up of drone armaments, stock and distribute equally, desde ogivas de fragmentação padrão para uso contra a infantaria, até ogivas termobáricas poderosas adaptadas do lança-foguetes RPO-A Shimel, e até minas antitanque TM-62 modificadas. Essas últimas, com carga explosiva equivalente a cerca de 7 kg de TNT, podiam inutilizar ou destruir veículos blindados pesados, representando uma ameaça séria para as unidades mecanizadas ucranianas. A chegada do Molniya em grande quantidade marcou uma evolução importante na abordagem tática da Rússia. Mostrou uma mudança para uma guerra de atrito, travada com equipamentos descartáveis, baratos e altamente eficazes. Esses drones podiam ser enviados em ondas, sobrecarregando as defesas aéreas apenas pelo volume, forçando a Ucrânia a gastar mísseis caros de interceptação em alvos de baixo custo. O Molniya não foi criado para ser um instrumento cirúrgico de guerra. Era um objeto contundente, uma carga explosiva voadora feita para aterrorizar, desestabilizar e destruir com pressão constante. Sua simplicidade não era uma fraqueza, mas sim uma escolha calculada, permitindo à Rússia saturar o campo de batalha com uma ameaça persistente e mortal, mudando de forma fundamental o cálculo dos combates de médio alcance. O verdadeiro gênio estratégico por trás do drone russo Molniya não estava em sua tecnologia avançada, mas sim na lacuna operacional crítica que ele foi projetado para preencher. Antes da sua introdução em larga escala, em 2024, o campo de batalha era marcado por uma divisão clara nas capacidades de drones e mísseis. Para combates de curta distância, normalmente abaixo de 10 km, ambos os lados dependiam muito de drones FPV pequenos e ágeis. Esses eram baratos e eficientes contra tropas e veículos na linha de frente, mas não tinham alcance para atacar alvos mais distantes. No extremo oposto, havia mísseis de cruzeiro e balísticos de longo alcance, como o ATAK-MS operado pela Ucrânia, ou drones de ataque pesados. Essas armas eram poderosas, mas extremamente caras e escassas, reservadas apenas para alvos estratégicos de alto valor, bem longe das linhas inimigas. Isso deixava um espaço crucial no meio, uma espécie de terra de ninguém para ataques de baixo custo. Essa faixa de médio alcance, entre 32 e 48 quilômetros, era onde estavam muitos ativos críticos.
Media Group. Satellite view highlighting command posts, artillery, ammo depots on map, medium range, tactical map with military icons de stock distribute equally, postos de comando, baterias de artilharia, depósitos de munição e sistemas de defesa aérea. Atacar esses alvos era um desafio. Usar um míssil ATACMS de milhões de dólares contra uma única peça de artilharia era ineficiente e insustentável. Por outro lado, drones FPV simplesmente não conseguiam chegar lá. O Molniya foi a resposta russa para esse dilema. Por algumas centenas de dólares por unidade, as forças russas passaram a ameaçar esses alvos de médio alcance de forma consistente, aplicando uma pressão que antes era impossível com o arsenal disponível. Essa capacidade permitiu atacar a logística ucraniana, degradar comando e controle e caçar equipamentos valiosos sem gastar as munições mais preciosas. O custo-benefício do Molniya foi revolucionário. Media Group. Pile of Molniya drones next to a single missile. Mass production of Molniya drones in factory. Stock a distribute equally. Pelo preço de um único míssil sofisticado, a Rússia podia lançar centenas, talvez milhares, de drones Molniya. Isso criou uma ameaça assimétrica, difícil de ser combatida economicamente pela Ucrânia. Cada vez que uma unidade de defesa aérea ucraniana disparava um interceptador caro para derrubar um drone de 500 dólares, feito de compensado, era um prejuízo para a economia de guerra ucraniana. Essa estratégia de desgaste visava esgotar o estoque limitado de mísseis de defesa avançados do Ocidente, forçando escolhas difíceis entre proteger cidades ou ativos na linha de frente. O Molniya não destruía apenas alvos no solo, ele travava uma guerra econômica nos céus, drenando recursos do adversário a cada voo. Essa nova realidade forçou uma mudança tática do lado ucraniano. A ameaça constante dos enxames de Molniya obrigou a movimentação frequente de equipamentos valiosos, a reconfiguração de linhas de suprimento e a dispersão dos sistemas de defesa aérea, tornando-os menos eficientes para cobrir áreas amplas. O impacto psicológico sobre as tropas também foi grande, pois a relativa segurança que existia algumas dezenas de quilômetros atrás da linha de frente simplesmente desapareceu. O zumbido constante dos drones virou fonte permanente de estresse. A Rússia conseguiu, assim, transformar produção em massa e baixo custo numa arma poderosa. Media Group, Molniya Drone, Mass Production Line. Strategic map showing shifting front lines due to Molniya attacks. Russian officers celebrating successful drone strike e stock distribute equally. Uma ferramenta que, embora tecnologicamente simples, exerceu uma pressão estratégica desproporcional em todo o teatro de operações, mudando de forma fundamental a dinâmica dos combates de médio alcance. Diante da ofensiva incessante dos drones Molniya, a Ucrânia respondeu não com desespero, mas com uma determinação fria e metódica. O exército ucraniano e sua crescente indústria de defesa tecnológica adotaram uma estratégia que se tornaria sua marca registrada: interceptar, analisar e inovar. Ao invés de apenas tentar abater todos os drones, equipes especializadas passaram a capturá-los o mais intactos possível. Unidades de guerra eletrônica trabalhavam para sequestrar os sinais de controle ou bloquear a navegação, forçando pousos fora do alvo. Soldados na linha de frente foram treinados para identificar e recuperar Molniyas abatidos, entendendo que cada pedaço de destroço era uma fonte valiosa de inteligência. Esses drones capturados não eram tratados como simples troféus de guerra, mas como verdadeiros projetos entregues pelo inimigo. Assim que estavam em mãos, eram levados para oficinas e laboratórios secretos espalhados pelo país. Ali, equipes de engenheiros, programadores e técnicos militares começavam o trabalho minucioso de engenharia reversa. Eles desmontavam cada componente com cuidado, da estrutura de compensado e peças plásticas até o controlador de voo, módulo GPS e transceptores de rádio.
documentavam detalhadamente a construção, analisavam os componentes eletrônicos para rastrear a origem até fornecedores chineses e estudavam o código de software em busca de vulnerabilidades. Esse processo foi uma verdadeira aula de inteligência militar e adaptação técnica. Era uma corrida contra o tempo, impulsionada pela necessidade urgente de entender a arma que causava baixas diárias e encontrar uma forma de virar o jogo. A análise revelou tanto as forças quanto as fraquezas do Mjolnir. Os engenheiros ficaram impressionados com a simplicidade e o baixo custo, reconhecendo o poder estratégico do conceito de produção em massa. Notaram também a inteligência do design com 2 propulsores para estabilidade e flexibilidade de carga. Por outro lado, identificaram vulnerabilidades importantes. Os componentes eletrônicos eram padronizados, com falhas de segurança conhecidas. Os sistemas de navegação eram suscetíveis a formas mais sofisticadas de bloqueio, e a estrutura, embora barata, podia ser aprimorada para melhor desempenho aerodinâmico e durabilidade. Os ucranianos perceberam que não precisavam reinventar a roda. Bastava construir uma melhor, usando o próprio projeto do inimigo. Essa fase de análise profunda foi o alicerce para o que viria a seguir. Era um investimento estratégico de inteligência e recursos que traria retornos imensos. Ao entender totalmente a arquitetura do Mjolnir, seus materiais, eletrônica, software e filosofia de design, a Ucrânia se posicionava para dar um salto à frente do adversário. O objetivo já não era apenas neutralizar o Mjolnir, mas sim aproveitar seu conceito central e criar algo superior. Esse esforço de engenharia reversa não foi só um exercício técnico. Foi um ato de desafio estratégico, transformando um símbolo da agressão russa na base para o contra-ataque devastador da Ucrânia. O inimigo deu a lição, e a Ucrânia estava prestes a se tornar a mestra. Munidos de um entendimento completo do Mjolnir russo, os engenheiros ucranianos partiram então para a próxima fase da estratégia: melhorar e otimizar o conceito. Dessa iniciativa nasceu a Bliskavka, que, aliás, significa raio em ucraniano. Ela surgiu exatamente desse processo de aprimoramento. Embora tenha mantido a ideia central de um drone kamikaze de asa fixa e baixo custo, a Bliskavka incorporou uma série de melhorias críticas que a transformaram em uma arma muito mais capaz e letal. Os engenheiros ucranianos não se limitaram a copiar o projeto russo. Eles refinaram cada detalhe, corrigindo todas as fraquezas identificadas durante a engenharia reversa. O resultado? Um drone que até parecia com seu antecessor russo, mas que operava em outro patamar, tornando-se um verdadeiro pesadelo para as próprias forças que inspiraram sua criação. E olha, as melhorias foram abrangentes. A Bliskavka ganhou uma estrutura mais robusta e aerodinamicamente eficiente, permitindo velocidades um pouco maiores e manobrabilidade superior. Mas as verdadeiras inovações estavam mesmo na eletrônica e no software. Os engenheiros ucranianos desenvolveram links de comunicação mais resistentes e implementaram tecnologias avançadas de salto de frequência, tornando a Bliskavka muito mais difícil de ser bloqueada ou sequestrada pelos sistemas russos de guerra eletrônica. Além disso, eles integraram módulos de navegação superiores, capazes de resistir melhor a tentativas de spoofing de GPS, garantindo mais precisão mesmo em ambientes hostis. E ainda reescreveram o software para permitir perfis de ataque mais complexos, incluindo a habilidade de drones coordenarem ataques em pequenos enxames para sobrecarregar as defesas de um mesmo alvo. A Bliskavka também passou a contar com maior capacidade de carga útil. Continuou podendo transportar munições como ogivas termobáricas e de fragmentação, mas os fabricantes ucranianos desenvolveram novas ogivas, ainda mais eficazes, pensadas especialmente para a plataforma. Essas ogivas foram otimizadas para penetrar a blindagem superior de tanques russos e para desativar radares e equipamentos sensíveis de guerra eletrônica.
Graças à maior estabilidade e potência da estrutura, a Bliskavka conseguia transportar essas cargas um pouco mais avançadas sem perder desempenho, o que dava aos comandantes ucranianos mais flexibilidade na escolha dos alvos. No fim das contas, a Bliskavka pegou o conceito bruto do Molnia e acrescentou uma camada de precisão, confiabilidade e resiliência tecnológica que o modelo russo simplesmente não tinha. A transformação do Molnia para a Bliskavka foi um sucesso impressionante. O que começou como uma medida defensiva contra uma nova ameaça russa evoluiu para uma capacidade ofensiva poderosa. A Bliskavka virou a arma perfeita para a estratégia ucraniana, barata o suficiente para ser produzida em grande escala, mas sofisticada para superar as contramedidas russas e atingir alvos valiosos com precisão. Ela representa o espírito ucraniano de adaptação. Pegar o que está disponível, aprender com o inimigo e criar algo melhor com engenhosidade e determinação. A Bliskavka deixou de ser apenas uma resposta. Tornou-se uma declaração de que a Ucrânia pode sim vencer a corrida armamentista tecnológica nos céus. O desenvolvimento bem-sucedido do Bliskavka foi só o primeiro passo. A verdadeira vantagem estratégica veio da capacidade da Ucrânia de produzi-lo em escala industrial, aproveitando o mesmo modelo de produção descentralizada que a Rússia usou para o Molnia. A Ucrânia criou uma vasta rede de oficinas e pequenas fábricas dedicadas à fabricação de drones. Esse esforço, apoiado tanto por financiamento estatal quanto por investimento privado, acelerou rapidamente. Já no início de 2026, a indústria de drones ucraniana operava em um ritmo que rivalizava e, em alguns pontos, até superava o da Rússia. Projeções de apenas um dos principais fornecedores de drones da Ucrânia indicavam um plano para fabricar impressionantes 3 milhões de drones ao longo de 2026, um número que destaca o papel central dessas armas na estratégia de defesa do país. Esse aumento na produção permitiu uma campanha de ataque sistemática e incansável contra ativos russos na zona crucial de alcance médio. A partir de março de 2025, a Ucrânia começou a lançar drones Bliskavka em uma frequência inédita. Dados compilados por analistas militares revelam um ritmo impressionante. Ao longo do ano seguinte, a Ucrânia realizou pelo menos 365 ataques documentados de drones de alcance médio, uma média de cerca de um grande ataque por dia. Esses ataques não eram ações aleatórias de assédio. Faziam parte de uma campanha coordenada, desenhada para desmontar sistematicamente as capacidades defensivas e ofensivas da Rússia atrás das linhas de frente. O Bliskavka se tornou a principal ferramenta da Ucrânia para moldar o campo de batalha antes mesmo do início das operações terrestres mais importantes. A estratégia de alvos era precisa e devastadoramente eficaz. Quase metade de todos esses ataques do Bliskavka foram direcionados aos equipamentos militares mais críticos da Rússia. Sistemas de defesa aérea como o Pantsir S-1 e o S-400. Lançadores complexos de mísseis superfície-ar e instalações sofisticadas de radar. Ao priorizar esses alvos, a Ucrânia foi cegando metodicamente o exército russo e abrindo brechas em seu guarda-chuva defensivo. Cada ataque bem-sucedido contra um radar ou bateria de mísseis criava um corredor mais seguro para outros ativos ucranianos, incluindo drones de maior alcance e aeronaves tripuladas, operarem com menos risco. Essa campanha enfraqueceu efetivamente a capacidade da Rússia de defender suas próprias forças e infraestrutura crítica, dando à Ucrânia uma vantagem tática significativa. A escala do enxame de Bliskavkas teve um impacto profundo. As forças russas agora enfrentam uma ameaça constante e onipresente vinda do céu, uma ameaça nascida de seu próprio projeto. O impacto psicológico de ser caçado por uma versão aprimorada de sua própria arma não pode ser subestimado. A campanha do Bliskavka forçou a Rússia a adotar uma postura defensiva.
obrigando-os a recuar ativos valiosos, investir pesadamente em contramedidas que muitas vezes são ineficazes e lidar com perdas persistentes de equipamentos e pessoal. O raio que a Ucrânia forjou a partir do projeto russo agora atinge de volta com frequência e precisão assustadoras, mostrando que, nessa nova era de guerra, a capacidade de escalar rapidamente a produção de uma arma eficaz é tão importante quanto a própria arma. A explosão na produção de drones e o sucesso da campanha do Bliskavka só foram possíveis graças a uma evolução correspondente na doutrina militar e na estrutura de comando. Inicialmente, as unidades de drones nas Forças Armadas da Ucrânia operavam de forma fragmentada e semi-independente, com diferentes brigadas e ramos desenvolvendo seus próprios programas. Embora isso tenha estimulado a inovação de base, faltava a coerência estratégica necessária para maximizar o impacto do arsenal crescente de drones do país. Reconhecendo essa necessidade, o alto comando ucraniano deu um passo decisivo em junho de 2025. Criou as Forças de Sistemas Não Tripulados como um ramo separado e dedicado das Forças Armadas, centralizando o comando e controle desse domínio crítico da guerra. Para liderar essa nova força, o governo nomeou o coronel Robert Magyar Brovdy, um comandante que já havia conquistado uma reputação lendária pelo uso eficaz de drones desde os primeiros dias da invasão em larga escala. A nomeação de Magyar foi um sinal claro de intenção. Ele recebeu o desafio monumental de unificar as unidades de drones dispersas sob um comando único, padronizar treinamento e equipamentos e garantir que os recursos fossem alocados de acordo com uma visão estratégica unificada. Sua liderança foi fundamental para transformar a guerra de drones, que antes era composta por escaramuças táticas localizadas, em uma campanha ofensiva sincronizada em todo o teatro de operações. Sob seu comando, os enxames de Bliskavkas e outros drones passaram a operar com um único propósito devastador. Essa nova estrutura de comando unificada permitiu um uso mais sofisticado e coordenado dos drones. Em vez de unidades individuais atacando alvos de oportunidade, as forças de sistemas não tripulados de Magyar podiam planejar e executar operações complexas e em várias camadas. Uma missão típica poderia envolver drones de longo alcance destruindo instalações de radar russas primeiro, seguidos por ondas de Bliskavkas, atacando sistemas de defesa aérea, abrindo caminho para drones FPV atacarem blindados e infantaria na linha de frente. Essa abordagem integrada amplificou a eficácia de cada tipo de drone, criando sinergias impossíveis sob o sistema fragmentado anterior e garantindo que a produção industrial da Ucrânia se traduzisse diretamente em ganhos estratégicos no campo de batalha. No entanto, manter essa liderança e vantagem apresenta desafios contínuos. A Rússia não é um inimigo estático. Está constantemente se adaptando, melhorando suas capacidades de guerra eletrônica e desenvolvendo novos drones próprios. A corrida tecnológica é implacável. O segredo para o sucesso contínuo da Ucrânia está em manter sua vantagem inovadora, mantendo o ciclo de aprendizado, adaptação e implantação de novas tecnologias girando mais rápido que o do oponente. A estrutura de comando centralizada sob líderes como Magyar fornece o arcabouço para isso, mas exige apoio contínuo, investimento e o empoderamento de engenheiros e soldados na linha de frente para continuar expandindo os limites do possível. A luta pelo domínio dos céus é uma batalha de inovação tanto quanto de produção. Em abril de 2026, a guerra dos drones atingiu um nível máximo, mudando fundamentalmente o caráter de todo o conflito. Os céus sobre a Ucrânia são agora o espaço de batalha mais disputado, onde vitória e derrota muitas vezes são decididas por sistemas não tripulados. A intensidade é realmente impressionante. Só na primeira semana de abril de 2026, a Rússia lançou mais de 2.800 drones de ataque de vários tipos
além de 1.350 bombas planadoras e mais de 40 mísseis, numa campanha brutal para sobrecarregar as defesas ucranianas e aterrorizar a população civil. Esse ataque aéreo em massa mostra como a Rússia ainda aposta no volume para tentar alcançar seus objetivos, tentando quebrar o moral ucraniano por meio de bombardeios incessantes. Mas a Ucrânia já não está apenas se defendendo. Pela primeira vez na guerra, uma nova paridade foi alcançada e, em algumas áreas, até superada. Em março de 2026, a Ucrânia lançou tantos, ou até mais, drones de ataque de longo alcance contra alvos dentro da Rússia, quanto a Rússia lançou contra a Ucrânia. Isso marca um ponto de virada. Os drones ucranianos, baseados no sucesso de plataformas como a Bliskavka, agora têm capacidade para atingir alvos a até 1.500 quilômetros dentro do território russo. Isso colocou bases militares russas, centros industriais e refinarias de petróleo, antes considerados seguros, ao alcance da retaliação ucraniana, forçando Moscou a desviar recursos valiosos de defesa aérea das linhas de frente para proteger seu próprio território. Eventos recentes escancaram a dura realidade dessa nova fase da guerra. No início de abril de 2026, um ataque russo de drones à cidade de Odessa matou tragicamente 2 mulheres e uma criança pequena, ferindo outras 16 pessoas, num lembrete doloroso do custo humano. Em todo o país, ataques russos recentes já tiraram a vida de pelo menos 10 civis e feriram dezenas de outros. Em resposta, a Rússia vem adaptando suas táticas e analistas militares do Instituto para o Estudo da Guerra prevêem uma grande campanha russa na primavera e verão de 2026, visando destruir o abastecimento de água e as redes logísticas da Ucrânia. A guerra está evoluindo para um ataque direto aos sistemas que permitem o funcionamento do Estado e da sociedade ucraniana. No campo de batalha, o Bliskavka e seus semelhantes continuam dando à Ucrânia uma vantagem crucial. Enquanto a Rússia bombardeia cidades, os drones ucranianos vão desmontando meticulosamente a máquina de guerra russa. Os ataques coordenados contra defesas aéreas, artilharia e postos de comando criaram bolsões de superioridade aérea ucraniana em setores-chave da frente. Isso permite que as forças terrestres da Ucrânia manobrem com mais liberdade e reduz a eficácia do apoio aéreo russo. Por enquanto, a iniciativa na guerra dos drones pertence à Ucrânia. O drone barato, simples e eficaz, aperfeiçoado por engenheiros ucranianos, não apenas nivelou o campo de batalha, ele inclinou a balança a favor da Ucrânia, mostrando que inovação pode ser uma força mais poderosa do que simples superioridade numérica. A história do Bliskavka é um testemunho poderoso sobre a importância da inovação em conflitos modernos. Ela mostra como um país pode transformar uma ameaça grave em vantagem estratégica por meio de agilidade, inteligência e uma busca incansável por melhorias. A mudança de paradigma para drones baratos, eficazes e de produção em massa revolucionou o combate. Isso permite travar uma guerra de desgaste contra os ativos mais valiosos do inimigo, sem arriscar pilotos ou gastar munições caríssimas. Essa nova realidade, de certa forma, democratizou o poder aéreo, permitindo que uma nação menor projete força e coloque uma muito maior sob risco. A capacidade da Ucrânia de manter sua liderança nessa corrida tecnológica será decisiva para o futuro da guerra. No entanto, essa inovação é uma faca de 2 gumes. À medida que os drones se tornam mais onipresentes e seus alcances aumentam, a diferença entre linha de frente e retaguarda vai desaparecendo. As recentes vítimas em Odessa e outras cidades ucranianas são uma consequência trágica dessa realidade. Enquanto a Ucrânia usa seus drones principalmente para atingir ativos militares, a Rússia tem usado seus enxames para aterrorizar populações civis, tentando minar a vontade nacional de resistir. A guerra dos drones trouxe o conflito para dentro de casa, para pessoas dos 2 lados da fronteira,
de um jeito antes inimaginável, tornando o dia a dia uma espécie de loteria de sobrevivência sob a ameaça constante de um ataque vindo do céu. Esse aumento da guerra de drones também complicou ainda mais as perspectivas de paz. Em abril de 2026, soluções diplomáticas continuam frustrantemente fora de alcance. O presidente turco Erdogan voltou a oferecer Istambul como possível local para negociações, mas as posições fundamentais de ambos os lados continuam irreconciliáveis. A Rússia segue sem disposição para ceder qualquer território ucraniano ocupado, algo inegociável para Kiev em qualquer conversa séria de paz. O sucesso da Ucrânia na guerra dos drones, embora fortaleça sua posição no campo de batalha, pode também reforçar a crença de que uma vitória militar, ou pelo menos um acordo negociado muito mais favorável, é alcançável, reduzindo o incentivo para abrir mão de princípios centrais de soberania e integridade territorial. No fim das contas, o futuro desse conflito, e talvez de outros ao redor do mundo, será moldado nas oficinas e laboratórios de software onde a próxima geração de drones está nascendo. A Ucrânia atualmente detém a iniciativa, mas a história mostra que nenhuma vantagem tecnológica dura para sempre. Para manter sua dianteira, a Ucrânia precisa continuar inovando mais rápido do que a Rússia consegue se adaptar. A história do Molnia e do Bliskavka é mais do que apenas uma disputa entre dois drones. É um microcosmo da guerra inteira. É uma história de resiliência contra a agressão, de engenhosidade contra a força bruta, e uma lição sóbria sobre como o raio da inovação pode surgir de qualquer direção, mudando campos de batalha e decidindo o destino das nações. O céu observa silencioso enquanto o próximo capítulo é escrito.